Graças e paz, Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento, fique à vontade. Caramba, irmãos, como é bom, né? Como é bom a gente estar aqui reunido. Muitas pessoas que eu não conheço, alguns que eu vi um tempo atrás, alguns que eu conheço de um tempo mais anterior ainda. Mas como é bom conhecer os meus irmãos em Cristo. Muito obrigado, meu irmão. Como é bom conhecer novos irmãos em Cristo. Como é bom estar em família. Como é bom estar com pessoas que a gente talvez nunca se viu antes. Mas por estarmos servindo o mesmo Deus, nós somos uma família. Amém? Amém. Irmãos, eu peço que me permita falar da forma que eu falo. Eu não subo aqui e tento imitar ninguém, não tento falar de uma forma mais polida. Eu falo do jeito que eu falo. Às vezes pode acabar saindo um mano sem querer, pode acabar saindo e aí, sabe? Mas é isso que é interessante, Deus nos chamou, né? E Ele não tirou de nós a nossa personalidade, Ele não tirou o que a gente é. Mas claro, com toda a ciência também que nós estamos de um Deus santo, nós estamos diante de um Deus poderoso e temos toda a reverência diante dele. Amém? Irmãos, quero falar algo com vocês que está incomodando meu coração há muito tempo, que é a era que a gente vive, né? Essa geração que nós vivemos. E se você abrir seu celular, se você for lá no TikTok, no Instagram, se você for no Facebook, no YouTube, você vai ver que agora surgiram vários vídeos curtos, né? Quem sabe do que eu estou falando, levanta a mão. Todos sabem, não é verdade? Os vídeos curtos são aqueles que tem 1 minuto, às vezes até menos, e você vai rolando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. No Instagram são os Reels, no YouTube Shorts, no Facebook temos lá também. A questão é que todos eles têm isso agora. E a questão é que nós passamos às vezes horas vendo vídeos de 1 minuto, e cada vídeo é um conteúdo diferente. E no final de ver várias horas e horas desses vídeos, a gente sai vazio sem ter entendido nada, na verdade. Muitas vezes eu ficava vendo esses vídeos, né? Passei horas vendo. E quando eu saía daquele momento, eu falava, caramba, cara, que vazio que eu me sinto. E aí eu pensava, bom, eu preciso procurar Deus. E aí quando eu ia procurar Deus, eu ia lá, não vou orar. Aí, cara, você fica ali 3 minutos numa oração e você fala, meu Deus, cara, não tô com vontade de falar com Deus. Mas por quê? Porque eu tô gastando meu cérebro, gastando as minhas energias na frente das telas dos celulares. E para os irmãos saberem que isso não tem a ver com o que eu estou falando, eu trouxe algumas notícias, né? Uma delas é a geração digital, porque pela primeira vez os filhos têm o QI inferior aos pais. Isso foi feito em 2020. E uma outra pesquisa diz que a partir do século passado, conforme se passaram as décadas, o QI está diminuindo 7, né? 7 na pontuação do QI, de cada geração. Isso começou lá na época lá de Albert Einstein, então já tem uns 100 anos que isso vem acontecendo. Tem outra notícia aqui também, que está, né, no site G1 da Globo, mas a pesquisa diz: mostra que brasileiros passam 9 horas por dia ao celular em outros aparelhos eletrônicos. Irmãos, isso é muito sério, porque nós passamos muitas horas dormindo e nós passamos metade do momento que nós estamos acordados vendo o celular. E se você viver 80 anos, então 40 anos da sua vida vai ser na frente de um celular onde você não aproveitou nada com Cristo, mas você procurou vários conteúdos insignificantes. Isso é muito pesado, isso é muito forte, isso estraga a nossa mente, né? Conforme a gente vai procurando coisas na internet, a gente tem ali a dopamina, né? E a dopamina, muitos já devem saber, ela tá responsável ali pelo sentimento do prazer. E a gente libera dopamina de uma forma muito rápida. E a gente sente um prazer de ficar vendo aqueles vídeos. Quantas vezes nós, pelo menos eu, não acordei, a primeira coisa que eu fiz, eu fui ali no celular. E eu fui procurar uns vídeos rápidos no Instagram. E vendo aqueles vídeos rápidos, eu me sentia satisfeito. Mas só que você se sente satisfeito, você quer mais, você continua vendo. Até que você não percebe, você ficou ali meia hora já no início da sua manhã, onde você poderia ter passado com Cristo, e você gastou suas energias. E você está com aquele seu cérebro ali, pifando, movimentando muito rápido, por causa daquelas informações. Isso é muito sério. E sabe por que eu considero tão sério, irmãos? Porque a palavra de Deus falou assim, vocês têm que ser vigilantes. Vocês têm que vigiar e orar. E vocês não sabem quando o Senhor vai voltar. E meus irmãos, no tempo da igreja primitiva, nós víamos que os irmãos eram perseguidos, eles eram torturados,
Eles eram jogados ali como os leões. Isso é de verdade, irmão. Isso não aconteceu de mentira. Isso aconteceu realmente. Homens morreram sendo apedrejados. Você sabe o que é isso? Você já imaginou você receber tantas pedradas ao ponto de você não ter mais o fôlego de vida? Cara, isso é muito sério. Naquela época, um homem que se falava, eu sou cristão, realmente esse homem era cristão, porque ele decidiu abandonar tudo e correr o risco de morrer pelo Evangelho. Mas acho que Satanás, tão esperto, né, com o tempo que ele passou vendo os humanos, acho que ele entendeu que realmente o que vai fazer um cristão deixar o foco de Cristo é distraí-los. E como ele tem distraído os cristãos? E quando você distrai uma pessoa, você tira o foco dessa pessoa. E tirando o foco dessa pessoa, ela pode acabar esquecendo até mesmo quem ela é, quem eu sou. E começar a fazer perguntas. Mano, eu tô vendo esses vídeos aqui, eu tô vendo essas coisas. Tem gente ganhando dinheiro pra caramba, tem gente em cima de um iate, tem gente construindo uma casa, tem gente, até mesmo no meio cristão, tem gente que tá virando pregador e pregando as nações, tem homem que é muito influente, tem pastor que é muito bem reconhecido no Brasil. E eu? Quem eu sou? Eu sou só essa pessoa simples. E a gente esquece uma identidade tão profunda que o cristianismo traz para nós. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu sou apenas um jovem de 20 anos, eu não tenho algo assim para passar que é novo para vocês. A Bíblia foi estudada por 2000 anos, interpretada, foi comentada por vários homens de Deus. Eu apenas vou trazer algo que a gente deve se lembrar e não se esquecer mais. Porque quando eu estava lá procurando vídeos, e eu não orava, não estava lendo a Bíblia, eu me perguntava, mas Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não está da mesma forma que está com os homens de Deus? E eu entendi, na verdade, sou eu que estou te ignorando, estou te deixando de lado, estou te deixando para trás. Então é muito importante que nós nos atentemos a tudo isso. Lembre-se, irmãos, o diabo quer nos distrair. Ele quer tirar o foco, porque aqui eu vejo vários homens de Deus e mulheres de Deus, amém? Amém. E homens e mulheres de Deus, eles nasceram com o propósito de glorificar a Deus. Eles nasceram com o propósito de levar o Evangelho à frente. E se o diabo ele consegue distrair você, que seja por 10 anos, então são 10 anos da sua vida que você não esteve levando o Evangelho para as pessoas que não conhecem a Cristo. E se isso acontece, meus irmãos, quão danoso vai ser. Eu vi o teatro aqui, e meus irmãos, eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao pastor Inácio. Mas eu fico muito feliz quando eu venho nessa igreja e eu vejo os jovens falando de assuntos que são tão importantes. Falando da reforma protestante, falando das 5 solas. Cara, eu fico muito feliz. Porque hoje, se você for lá mundo afora, eu já fui em algumas igrejas e nessas igrejas as pessoas não querem pregar a Cristo, o Cristo que morreu crucificado. Eles querem pregar um homem que ele serve a você, ele é o gênio da lâmpada, você pede dinheiro, ele vai te dar dinheiro. Você pede conforto, ele vai te dar. Ele está pronto a fazer o que você quer. E não é assim, cara. A gente nasceu para servir ao Senhor e servir aos nossos irmãos. E nós estamos aqui para isso. E a palavra de Deus diz, considere os outros superiores a vocês mesmos. Então não olhe para mim pensando, pô, ele está ali, que da hora, ele está sendo usado. Mas irmãos, eu considero vocês, cada um de vocês superiores a mim mesmo. E eu preciso de vocês assim como vocês precisam de mim. E é necessário aprendermos isso para que possamos ir adiante, pregar o Evangelho unidos, porque sozinho ninguém vai fazer nada. Amém? Amém. Então, meus irmãos, deixe aberto aí na sua Bíblia, Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, e deixa ali um capítulo 5 aberto, por favor. E aqui quando estavam fazendo teatro, eu estava ouvindo sobre Martinho Lutero, e eu penso, né, meus irmãos, Charles Spurgeon uma vez falou, né, como Satanás devia estar em cima de Martinho Lutero ali, doido para que Martinho Lutero abandonasse a sua fé, doido para que ele rejeitasse aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Porque bastava, irmãos, que Martinho Lutero tivesse ali rejeitado, né, e talvez a reforma não viria naquele momento. Pô, quem sabe, né? Quem sabe Deus não levantaria outro. Mas como Satanás deve ter ficado profundamente chateado com Martinho Lutero, ficado profundamente triste. Eu imagino até mesmo na época de Jó, como que Jó se levantou contra um homem de Deus. E é interessante, né, nós pensarmos que Deus ele permite que a gente passe por algumas coisas, ele permite o sofrimento. Mas, irmão, se você ler o livro de Jó, você vai ver que Deus ele não permite aquilo que você não vai aguentar.
E ele segurou até a parte certa. E ele deixou um processo para Jó. E na hora certa ele falou com Jó. E quando Jó tinha ali as suas convicções, né? Mas eu sou um homem justo, sou um homem bom. Eu não estou errando, cara. Eu vou falar com Deus. Depois eu vou me assentar, eu vou falar com Ele, eu vou resolver essa questão, porque isso não está certo. E aí Deus, Ele se mostra diante dele e Ele fala, cara, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você não estava lá quando eu criei todas as coisas. Você não estava lá quando eu medi o tamanho do céu. Você não estava. E Ele fala, agora eu te conheço, Deus. Agora eu te conheço. E agora que nós vamos falar a respeito desse Deus. Nós vamos falar a respeito de Jesus. E tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, que é a história dos apóstolos. Uns homens que, cara, se você olha para eles e pensa, meu Deus, que Zé Ninguém são esses homens. Os homens que eram pescadores, cobradores de impostos, homens que você olhava assim, se hoje, irmãos, você for ali no porto de Fucudê e você olhar um pescador, provavelmente não vai passar pela sua mente, esse cara ele pode ser um novo homem que vai levar o evangelho por esse Japão. Geralmente a gente não pensa assim. Geralmente a gente pensa que o homem que vai levar o evangelho ao Japão é um pastor tal, é o evangelista tal, o profeta tal, alguém tal, tal, tal. Mas a gente não imagina que um homem simples pode ser chamado e usado por Deus. E da mesma forma, todos os jovens que estão aqui. Amém? Leia comigo. Está escrito assim em Lucas 5. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui em família, estamos aqui entre irmãos. Senhor, nós te pedimos, como foi ministrado aqui todo o tempo, nos louvores, que a glória seja somente tua. O Senhor deve ser glorificado neste lugar, em todos os locais que nós estivermos. Que o Senhor seja engrandecido em nome de Jesus. Pai, te pedimos, ó Deus, venha, Senhor, instrua-me e guia-me, Senhor. Da mesma forma, Senhor, também visita os corações que precisam de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, eu sempre gosto de ver as histórias que estão na Bíblia. E às vezes nós somos tentados a pensar, será que isso aconteceu mesmo? Ou nós somos tentados a ver de uma forma, mas isso aconteceu há muito tempo. Mas quando você começa a trabalhar a sua imaginação com a riqueza de detalhes que Lucas deixou aqui no seu Evangelho, você pode imaginar um pouco, e eu quero mostrar para vocês. O lago de Genezaré, chamado de Tiberíades, chamado ali no Mar da Galileia, é um local que até hoje você não consegue pescar de dia. Você não pesca de dia naquele local. Um teólogo do século passado, ele foi lá e ele perguntou aos homens locais, cara, dá para eu pescar? Ele não estava falando em português na época, mas eu não falo nem grego nem hebraico, então eu vou falar em português. Dá para pescar aqui nesse lugar, meu camarada? E aí ele falou, ele deu risada na verdade. Você está doido? Você está louco? Caiu um parafuso da sua cabeça? Não dá, cara. Não dá. E o que é interessante é que Pedro e ali os seus sócios estavam lá também. Eles pescaram a noite toda. E pescar a noite toda significava que ele precisava pegar aqueles peixes.
E em volta daquele local, daquele lago, haviam muitas cidades. E tinham ali pelo menos 15 mil pessoas, 15 mil habitantes em cada cidade. Então, se ele não pescasse aqueles peixes, você pode ter certeza que ia ter um saldo negativo. E um saldo negativo é algo que preocupa, na verdade. Saldo negativo não preocupa a gente, irmãos? Preocupa. Pedro devia estar preocupado. A noite toda pescando. A noite toda tentando. E eles não pegaram nada. E quando estava de dia, já lavando as redes, talvez desanimado. Porque, cara, não tem algo mais triste, mais cansativo do que você termina ali o seu ofício, né? Caso você tenha o seu negócio próprio. Eu falo isso porque quando eu estava no Brasil, meu pai tinha uma sorveteria. E quando as coisas não davam muito bem no dia, era um sentimento triste, né? Devolver os picolés aos freezers, né? Era um sentimento triste, pensando, o que vai ser agora? E ele estava nessa situação, deixando os peixes, deixando as redes lavadas. E aí aparece um homem muito peculiar, muito interessante, um homem que é totalmente diferente de tudo, o próprio Jesus. Ele aparece naquele local, cercado, né, a multidão ali pressionando, e ele pergunta, ele pede na verdade a Pedro, deixa eu subir no seu barco. Cara, às vezes a gente pensa assim, a gente vê o lado muito negativo de Pedro, mas, cara, se alguém estranho assim chega depois que você trabalhou a noite toda e você não conseguiu nada, e fala, deixa eu subir aí onde você trabalha, onde você não conseguiu nada, a gente ficaria um pouco assim, esse cara é doido, esse cara é maluco. Mas Jesus foi lá, subiu e pregou. E depois ele dá uma ordem, né? Agora não foi mais um pedido, mas sim uma ordem. Ele falou, vai e joga a rede. Meu Deus do céu. Se eu fosse Pedro olhando assim, tá doido, cara. A gente tentou a noite toda e ele tá falando pra gente pescar agora de dia. E de dia não pega nada, por que eu vou jogar de dia? Pra que eu vou jogar de dia? Mas aí ele fala algo muito interessante, ele chama mestre. E mestre, de acordo com os comentaristas, o Hendrickson, o Hernandes Dias Lopes, eles falam que esse mestre, o sentido mais apropriado era usado sempre como um chefe, um superior. E a gente sabe que também, ali no livro de Lucas, um pouco antes, Jesus tinha feito um milagre na vida de Pedro ali, curando a sua sogra. Então ele pode ter pensado, bom, esse homem é um homem de Deus, um homem bom, eu vou jogar rede. E ele realmente fala, Jesus, mestre, a gente pescou a noite toda, mas por causa de tuas palavras, eu irei lançar a rede. Nós iremos lançar a rede. E ali talvez ele ficou, né, dividido entre a sua lógica, porque Pedro era um bom pescador, nós temos que entender isso, né? E ele ficou na sua lógica, olha, de dia não pega peixe, isso não vai dar certo. E de um lado ele fica na sua fé, e ele fica, mas esse homem é diferente, eu vou jogar pela palavra dele. E ele obedeceu a sua fé. Ele obedeceu a Cristo. E ele lançou as redes. E lançando as redes, todos nós sabemos o que aconteceu. Peixes e peixes e peixes estiveram na rede, a ponto de estarem se rompendo. E ele fez sinais, chamando, vem cá me ajudar, chamando de alguma forma, vem me ajudar. E pegaram aqueles peixes. Agora deixa eu perguntar para vocês, irmãos, façam esse exercício. Se eu falar para vocês, né, vocês pescaram a noite toda e não pegaram nada, e vocês precisam desses peixes. E eu falo para vocês, não, vai lá, pega de tal forma, eu dou uma dica para vocês, né, dou uma ordem, e vocês pegam esses peixes. O que vocês vão falar para mim depois? Obrigado. Mateus, obrigado, você mostrou onde estavam os peixes, obrigado, eu lancei ali, eu peguei, cara, estou muito feliz pelos peixes, agora vou poder alimentar minha família, minha casa, vou poder arrumar um dinheiro agora, muito obrigado. Mas meu irmão, não foi isso que ele fez. E me choca toda vez que eu vejo o que Pedro fez. Ele chegou diante de Jesus e falou, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Qual de nós faria isso diante de um homem qualquer? Mas Pedro fez porque ele reconheceu que estava diante do próprio Deus. A palavra Senhor, no grego, e quando foi traduzida a Septuaginta, o grego do Antigo Testamento, a palavra Senhor era usada em casos onde se reconhecia a soberania e a santidade de Deus. E foi a mesma palavra que ele se dirigiu a Jesus. Ele reconheceu que ele estava de um homem santo ali. E ao mesmo tempo ele reconheceu a profundidade ali, uma pequena profundidade do seu pecado. Sabe o que é interessante, irmãos? Muitas vezes nós que somos cristãos, às vezes a gente pega
o título cristão, às vezes a gente pega toda a nossa religiosidade e a gente se torna um legalista. Nós somos bons, nós não fazemos coisas erradas, ou fazemos de vez em quando, mas a gente é muito bom. E às vezes a gente se compara com o outro. Ah, o irmão tal fez aquilo, a irmã tal fez aquilo, sabe? Ah, a pessoa lá do mundo está fazendo isso. E cara, quando o legalista ele chega diante de Deus e da morte, cara, só o que ele vai poder fazer é tremer, porque não há expectativa para ele. Mas todo o pecador que se achega diante de Jesus, ele recebe graça de Jesus. Quando ele reconhece, pô, cara, eu sou doente, eu preciso de ajuda, eu sou fraco, eu sou extraviado, eu preciso de alguém, eu preciso de ajuda. Cristo é esse que está pronto a ajudar. E quando ele estava diante ali de Jesus, e ele poderia ouvir talvez de Jesus alguma coisa que nós imaginamos, não, você é muito bobo, eu te falei, joga lá, tu não acreditou em mim, agora se vira, vai lá com os teus peixes. Mas não, cara, quando ele fala, afasta-se de mim, Jesus primeiro que não se afasta, ele não dá ouvido às nossas petições muitas vezes tolas, né? Quantas vezes a gente faz uns pedidos muito, muito bobos a Jesus, né? Uns pedidos que, cara, se Jesus cumprisse, a gente estava ferrado, né, cara? Mas Jesus, ele não se afasta, ele fala, não tema. Meu irmão, quando eu penso nisso, quando eu penso em Pedro ajoelhado, olhando para Cristo, ali reconhecendo que ele era tão pecador e diante do próprio Deus em carne viva, e o próprio Deus fala, não tema, como deve ter sido aliviador, como deve ter sido aliviador saber que da profundeza do seu pecado, ele pode ser restaurado e ser comissionado por esse. E ele ora para Cristo, e Cristo fala, não tema. E o que Cristo fala? Cara, agora você vai ser pescador de homem vivo, cara. Agora você vai caminhar comigo. Agora eu vou te ensinar a pescar gente. Tirar o pessoal da profundeza de onde você também estava e levar para uma vida nova. E é o que ele faz. É o que ele faz. E todos nós somos chamados para ser pescadores de gente. E agora eu quero que você pense, quem que era Pedro, cara? Antes de conhecer a Jesus. Ele era um homem que tinha o seu ofício ali e trabalhava muito bem. E o pecador era Pedro. Ele não era nenhum inteligentão, ele não era nenhum poliglota, ele não era nada assim demais que um fariseu olharia e falava, não, esse homem pode sentar com a gente. Ele não era. Ele era um homem simples, simples, simples. E por que Jesus escolheu ele a dedo? Por que Jesus escolheu esse homem simples? E Jesus escolhe pessoas simples. Jesus escolhe pessoas que às vezes olham para si mesmo como, pô, cara, eu não sou ninguém. Eu não sou nada, eu não sirvo, eu sou insuficiente. Quantas vezes eu, cara, perdido nas minhas distrações do Instagram, olhava pessoas ali nas redes sociais e falava, meu Deus, mas como esse cara, ele fala hebraico, ele fala grego, ele fala sei lá o quê. Como esse cara, ele está falando às multidões. Eu falava, Senhor, eu sou muito pouco, Senhor. Eu não sou digno disso, Senhor. E cara, a real é que nenhum de nós somos. A verdade é que nenhum de nós é bom demais para Jesus. A verdade é que não importa o seu ofício, quão bom você seja, você nunca vai ter algo que você é tão bom que Jesus não seja melhor que você, cara. Aquela pesca não foi algo que aconteceu por coincidência. Aquilo foi porque Jesus, ele tem um controle sobre tudo. E ele foi superior a Pedro naquilo que Pedro era melhor. Agora pense contigo mesmo. Tem algo que você é tão bom que você pode se mostrar a Jesus falando assim, não, eu sou bom nisso aqui. Eu sou bom nisso aqui, Cristo. Eu sou bom. Eu sou bravo, eu sou tal. Não tem. Jesus vai ser sempre melhor que nós em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E esse Pedro, ele seguiu a Jesus. E Jesus, ele não parou aí. No capítulo 5, ele chama Mateus também. E eu gosto muito de Mateus, não por causa do meu nome, mas eu gosto de Mateus porque ele era o inimigo da nação, cara. Ele era o inimigo. Vamos supor que tivesse aqui alguém aqui no nosso meio. E vamos, cara, vamos ser sinceros. Geralmente, o que acontece no meio cristão hoje de inimizades? Os LGBTQIA+, 4, 3, 2, 1. E a gente às vezes olha pra eles e... Pô, cara, você é o nosso inimigo. A gente, que nem foi falado aqui, às vezes a gente coloca um discurso de ódio em cima deles.
Às vezes aparece um petista, cara. E você olha para ele e fala, você não merece ser Cristo, porque você vota no PT tal, você vota no Bolsonaro tal. E a gente às vezes se separa por causa do partido político. Eu discordo totalmente. Eu acho que Cristo ele veio para salvar o pecador. Ele veio para salvar o doente. Não importa, cara, ele veio para salvar. E eu tenho que olhar para ele com misericórdia, porque Cristo olhou para nós com misericórdia. E ele olha até hoje com misericórdia para nós. E muitas vezes a gente coloca essa imposição, a gente coloca essa pressão no nosso inimigo, assim, sabe? E Mateus, ele não era diferente. Levi, né, como ele é chamado no livro de Lucas, não era diferente. Mas Jesus chama ele. E ele abandona tudo, ele deixa tudo para trás. Ele tinha uma boa grana. Ele tinha dinheiro. Ele tinha o seu ofício, ele tinha uma estabilidade, mas ele deixou tudo. De tão profundo, de tão apaixonante que foi o chamado de Cristo. E ele deixou tudo, e ele deu uma festa na casa dele, e ele falou, cara, se Jesus fez isso comigo, eu vou chamar os meus outros amigos que são inimigos da nação, eles vão estar aqui e vão ouvir esse Jesus. E ele chamou. E deu um banquete, tinham fariseus naquele lugar, e pecadores. E aí chegam os fariseus, né, os pomposos, chegaram bonitos, né? E falaram, ei, por que você se senta com esses caras aí? Por que você come com os pecadores? Ah, meu Deus. Que o Senhor nos livre de sermos hipócritas. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas que nos achamos melhores que outras. Eu vou ler um versículo que era o que os fariseus deviam ter lido há muito tempo. Se eu achar aqui. Eu não vou achar aqui agora, mas está em Ezequiel, e parafraseando, diz que vocês que eram para ser os doutores não curam. Vocês que eram para ser a salvação, vocês não estão salvando. Vocês que tinham a obrigação de ir lá e ajudar, vocês não ajudam. E esses eram os fariseus. E Cristo ele fala algo muito interessante. Ele fala, quem precisa dos médicos, dos doutores? São os doentes. Os doentes precisam dos médicos, dos doutores. Um médico não veio para o são. E não que eles fossem santos, mas eles se consideravam santos. Então Jesus não veio para esses. Ele veio para os que sabem que são pecadores, extraviados. Aqueles que têm sede e fome de Deus. Aqueles que têm vontade de ter uma água que não vai mais acabar e não vai ter mais sede. Jesus veio para eles, cara. E Jesus chamou a Pedro, chamou a Levi, chamou os outros apóstolos. E eles caminharam uma vida ali, um ano e meio mais ou menos, juntos. Porque o ministério de Jesus foram 3 anos. Mas não foram 3 anos junto com os apóstolos. Foi depois de um certo momento que ele começou a chamar e caminhar junto com eles. Eu vou passar aqui uma forma resumida, algumas partes que eu acho interessante de Pedro. E Pedro, cara, ele foi andando com Jesus, ele foi usado por Deus para falar coisas muito, muito bonitas e que se mantêm pela eternidade. Quem não lembra da frase de Pedro? Para onde eu irei, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ele falou isso. E ele caminhou com Jesus, e nos finais ali dos dias de Jesus, Jesus estava à mesa falando a respeito do traidor. E cara, olha como Pedro era. Ele falou assim, olha Jesus, mesmo se todos esses aqui, mesmo se todos eles te abandonarem, te traírem, eu nunca vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu vou andar com você. Meu Deus, passou um tempinho, o que Pedro fez? Eu não te conheço, não te conheço, não te conheço. Cara, que loucura, cara. Que loucura o homem que viu os próprios olhos de Cristo ali sendo misericordioso. Imagine o homem que andou com Jesus sendo ensinado, o homem que desenvolveu uma amizade com Cristo, o homem que descobriu em um amigo um amor maior do que ele teria na própria esposa, maior do que ele teria nos filhos, nos pais. Ele descobriu naquele amigo. E nos últimos momentos, o que ele fez para o seu amigo? Ele o negou. Ele falou, não conheço, eu não conheço, eu não conheço. E o que os apóstolos fizeram? Abandonaram também o seu amigo. Ele foi sozinho. E ele morreu. Agora imagina, você falar algo desse para sua mãe. E eu penso isso, cara, porque muitas vezes eu briguei com a minha mãe e eu pensava, mas e se ela morrer, cara? A última coisa que eu falei para ela foi isso. A última coisa que a gente teve foi uma briga. E agora imagina Pedro diante do próprio Deus, e ele fala, eu não te conheço. Não te conheço, não te conheço.
E Jesus morre. Como será o coração desse homem? Eu neguei o meu próprio amigo. Eu neguei o próprio Deus que me perdoou, que me deu uma nova vida. Eu neguei a Ele. Eu neguei a Ele e Ele morreu e foi a última coisa que eu fiz. Eu neguei a Jesus. Eu neguei a Ele. Mas ele não sabia que Jesus, sendo a própria justiça, a morte não poderia condená-lo a ficar eternamente morto. Não poderia. Por quê? Porque ele foi aquele homem que viveu uma vida santa para entregar uma igreja santa, sem mácula. Ele foi aquele homem que morreu sendo santo, que até o final de seus dias ele olhou para as pessoas que o condenavam, as pessoas que estavam cuspindo nele, e falou: Senhor, tenha misericórdia destes, eles não sabem o que fazem. E ele viveu uma vida santa, cara. Você entende isso? É uma vida que nenhum de nós poderia ter. É uma vida onde ele foi pelo deserto, foi tentado, ele ficou aflito e ele não fraquejou. Ele foi perfeitamente o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem sujeira. Ele foi o cordeiro, cara. Quem aqui já teve como que é que cai? Como? Oportunidade. Quem que já teve a oportunidade de ver um cordeiro, cara? Ou de ver uma imagem de um cordeiro? Como eles são mansos, como eles são bondosos. O cordeiro, pra você ter uma noção, se ele cai na lama, ele não fica na lama, ele sai da lama, diferente do porco. O porco, se ele cai, ele come, ele fica, ele rola, ele deita, ele fica lá. Mas o cordeiro não, cara. O cordeiro era diferente. E esse cordeiro, então, ele era o mais diferente. Talvez naquela caminhada o inimigo estava pensando: eu ganhei do Filho de Deus, ele vai morrer, vai ser humilhado, vai ser esquecido. Ah, tão tolo é o diabo, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele voltou, e ele voltou tão belo, com um nome tão belo, ele voltou. E ele no caminho a Emaús, ali, discípulos não sabiam nem que era o próprio Deus ali andando com eles. Eles pensam: meu Deus, o que vai ser agora? Roma vai tomar a gente, vai acabar tudo. Nosso Salvador morreu. E ele chega lá onde os discípulos estavam comendo, e ele chega lá. Eu imagino como esses caras deviam estar, cara. Na verdade, eu nem consigo imaginar. Porque você pode ter certeza, cara, se fosse alguém da nossa família que tivesse morrido, no outro dia a gente não estaria bem. A gente não estaria. A gente estaria numa tristeza profunda. Mas esses caras estavam ali enfrentando a tristeza de perder, além do melhor amigo, o próprio Deus, o Filho de Deus. O homem que eles viram fazer milagres e milagres. Eu nunca vi um morto voltar e ressuscitar, galera. Mas esses caras, eles sabiam que Jesus estava fazendo isso. Eles viam Jesus fazendo essas coisas. E naquele quarto, naquele local, naquela mesa, eles profundamente talvez tristes, pensando: caramba, galera, a gente deixou o nosso Salvador e melhor amigo para morrer. Ele foi sozinho para aquela cruz. E Pedro, eu sou o pior de todos vocês. Eu neguei ele 3 vezes. E eu falei que eu não ia negar nem se vocês negassem, mas eu neguei ele. E Jesus, ele aparece naquele local. E talvez então, naquele ponto, naquele clique onde eles olham para aqueles olhos maravilhosos, eles olham para Jesus novamente, e eles: meu amigo está vivo, ele está vivo, e agora o que eu farei? E foi necessário que Jesus aparecesse mais para eles, porque eles ainda não estavam totalmente cientes do que era para fazer. E o que me deixa profundamente impactado está na terceira aparição de Cristo. Abra comigo. Abra comigo em João. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, amém? E diz assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo:
estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus, filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ora, quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Somente até aqui, irmãos. Nossa, que interessante, né? Pedro, depois de ele já ter aparecido, talvez por uma necessidade monetária, talvez ali por uma necessidade de afastar a sua mente ali daquele momento e pescar. Ele fala, eu vou pescar. E Pedro já estava se tornando um líder ali, porque ele até influencia os outros a falarem, eu vou com você, a gente vai com você. E eles foram no mar de Tiberíades, mesmo local. E o que é interessante? De novo, os caras não pegaram nada. O especialista dos peixes não pegou peixe. E aparece então Jesus pela manhã e pergunta, né? Meus amigos, meus filhos, você tem alguma coisa? Vocês têm algo para comer? E eles, não pegamos nada de novo. Sabe o que a gente vê aqui, meus irmãos? Cara, sem Jesus não dá. Sem Jesus não vai dar em momento algum. Na sua questão financeira, na sua questão da prosperidade, dos seus sonhos, do que você tem que fazer para... Sem Cristo não vai dar. Não importa o quão bom você seja, cara. Sem Cristo não vai dar. E Pedro estava começando a entender que ele foi pescar de novo e não deu certo. E aí Jesus aparece, pergunta, e aí o discípulo amado aqui, né, é João. Né? No final ele se identifica, né? É o João. E ele fala, João, esse é Jesus, cara. Ele é Jesus, porque Jesus mandou jogar, jogou, pegou de novo os peixes. E ele fala, esse é Jesus, Pedro. E eles então saíram daquele barco, eles foram até Jesus. E se você discorrer aqui um pouco mais os capítulos, no versículo 9 ao 14, diz assim, logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. E disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E foi a terceira vez que Jesus se mostrou aos discípulos. Cara, que magnífico. Talvez eles pensando, meu Deus do céu, cara, aquela conta lá atrasada, lá de eu ter negado Jesus 3 vezes ainda não passou, cara. Será que agora que Jesus ele vai comer o meu couro agora? Será que ele vai falar, tu é doido, cara, você me negou e eu fui e morri por você? Não foi. Sabe o que Jesus fez? Ele preparou brasa. E ele deu de comer para eles. Eles voltando do seu barco de uma noite talvez estressante, cansativa. E Jesus preparou algo para eles se aquecerem e comer. E sabe o que ele fez com Pedro depois? Ah, meu Deus, se fosse comigo, que constrangedor, que momento constrangedor. Ele falou assim para Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses? E Pedro, lembrando, foi o cara que falou, eu não vou negar ninguém, eu não vou te negar mesmo que todos esses neguem. E ele fala diante de todos estes mesmos, você me ama mais do que eles? Caramba, cara. Qual foi a cara de Pedro na hora, né? Eu não sei. Mas quando Jesus ele pergunta 2 vezes no amor ágape. Ele pergunta as 2 primeiras vezes no amor sacrificial. Pedro, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? Cara, talvez Pedro, eu não sei, talvez um sentimento de vergonha, de total humildade, ele fala, eu te amo como irmão. Ele não fala, eu te amo sacrificialmente, eu não sei o motivo. E na segunda vez da mesma forma. E na terceira vez, os comentaristas até falam, né? É como se Jesus estivesse descendo um degrau da humildade ali de Pedro. E ele fala, então Pedro, você me ama como meu irmão? E ele fala, eu amo, o Senhor sabe que eu amo. Então ele dá agora uma nova missão para Pedro e fala, você vai ser agora o pastor das minhas ovelhas, vai lá e pastoreia as minhas ovelhas. Ah, agora eu te pergunto, jovem,
que faz um homem esquecer tudo que ele tem para ele dar a própria vida? O que faz alguém dar a própria vida? O que faz alguém olhar para essa vida e falar, cara, eu prefiro estar morto, melhor estar com Deus do que estar aqui? O que será que é isso, cara? O que será que é esse Jesus? Recentemente, apareceram mormons e budistas na minha casa. Eu falei, não é possível, estão tentando me converter. E eles apareceram lá em casa, cara. E os budistas apareceram. E tinha uma budista jovem, foi a primeira vez que eu vi uma budista jovem. E ela trouxe já aquele icônico jornal lá com um Monte Fuji nele lá. E ela falou assim pra mim, olha, se você não orar, você vai sofrer. Isso aqui vai acontecer, você vai sofrer. Mas o Buda, ele vai te ajudar se você orar para ele, e você não vai mais sofrer. E aí eu falei, não, mas se eu morrer, eu morro para Cristo. E eu estarei com meu Senhor. E é a vontade dele fazer o que ele quiser comigo. Se for para morrer, eu vou morrer. Acho que ela pensou, vixe, ele é louco, ele é doido. E aí ela, não, vai sofrer não. E aí eu falei, não, mas e aí, você já experimentou desse Buda? Aí ela abriu o olho. E aí a mais velha falou assim, fala daquilo. Aí eu falei, vixe, nem ela não sabe responder o que é. E ela começou, não, é porque quando eu conheci o Buda, minha vida começou a ficar assim. E aí, depois da conversa veio, eles foram embora. E a coisa que eu mais pensei foi, cara, esses caras, eles têm fé num homem morto. Eles têm fé em alguém que não tem poder. E eles estão indo, levando essas notícias. A menina nem sabe o que ela está fazendo, mas ela está indo. Agora, cara, a gente tem o privilégio de servir um Deus vivo. E Ele faz as coisas até hoje. Cara, a Bíblia não foi escrita à toa. Os relatos de mais de 40 pessoas viram o próprio Jesus vivo depois dele ser morto. Ele estava vivo diante deles. É isso que faz o homem olhar para si mesmo e falar, cara, por que eu estou vivendo para isso aqui? Eu vou viver para Cristo. Porque Cristo está vivo. Cristo venceu a morte. E qual que é o maior medo dos seres humanos que se passaram por todos os milênios? A morte. O medo da morte. O medo de morrer cedo. Esse ano eu tive um colega, né? Era um amigo, mas não tão próximo. E eu fui no último aniversário de 17 anos dele. Você acredita nisso? E a gente esteve no final do ano junto, olhando o sol nascer. E a gente falava de Jesus para ele. Cara, quando era em março, fevereiro mais ou menos, esse rapaz, ele morreu. Ele sofreu um acidente de moto. Acabou, cara. A gente não vai ver ele aqui mais nessa terra. Eu estive com ele. Sabe, eu estive com ele no seu último aniversário, um rapaz cheio de sonhos. Mas ele morreu. E o maior temor que nós guardamos quando nós temos a Cristo é a morte. Se eu morrer cedo demais. Eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero fazer as coisas que eu tenho para fazer. Eu quero conquistar muita coisa, eu quero ter muitas coisas nessa terra, eu quero provar o meu valor. Mas o cristão é diferente, o cristão ele já morreu. O cristão ele veio como peixe na rede, ele vem vivo e ele morre. Mas ele nasce para uma vida nova, ele nasce para Cristo. E mesmo se ele morrer cedo, cara, quantos homens não deviam ter olhado para Estevão e falar, mano, Estevão perdeu a sua vida. Mas Estevão não perdeu a sua vida. Ele olhou para os céus quando estava sendo apedrejado. E ele estava vendo aquele Deus, ele estava vendo Jesus em pé à direita de Deus. É o único momento que aparece na Bíblia. Jesus em pé à direita de Deus. E ele vê Jesus em pé. E ele não pede, Jesus me salva da minha morte. Jesus me tira daqui logo. Jesus atrocina os meus inimigos. Não, ele fala, não impute a estes homens o pecado. Cara, quão bom é o galardão de Estevão lá nos céus. Quão gloriosa foi a vida dele. Não há um ofício melhor do que ser um evangelista. E evangelistas temos que ser todos nós. Não há um ofício melhor do que ser pescadores de homens vivos. Não há. E Estevão entendeu quem ele era. Ele entendeu que ele não veio a esse mundo para ser mais um cara a correr atrás dos seus próprios sonhos. Ele veio a esse lugar para correr atrás da missão de Cristo. Ele estava... Cara, pensa assim, ó. Eu imagino, estou aqui diante de um monte, vamos pensar uma universidade muito bem renomada, vamos ver Oxford. E lá tem vários
debates a respeito do cristianismo. E aqui estão só ateus. Não são vocês, irmãos. Só imagine, ateus, ateus, ateus. E era como se Estevão estivesse atacando e falando, cara. Se bem que na hora não eram nem ateus, eram os religiosos, né? E ele falando, provando, mostrando, desde os patriarcas, mostrando como tudo foi feito para a honra e glória de Jesus até Jesus chegar. E ele é apedrejado por causa daquilo, mas ele, cara, com o espírito de ousadia, ele foi até o final. E ele morreu por causa desse evangelho. Oh, meu Deus, como vai ser ruim a gente morrer sendo distraído? Quão ruim vai ser se a gente morrer estando distraído com as coisas desse mundo? Quão danoso vai ser a gente chegar no final de nossas vidas e percebemos que tomamos o caminho errado o tempo todo. É muito danoso, é muito sério. Mas Jesus, ele veio para tirar o medo da morte. Porque a palavra de Deus fala assim, não tema o homem que pode tirar a vida e depois não pode fazer mais nada. Tema a Deus, que depois de tirar a vida, Ele tem poder de decidir o céu ou uma vida longe de Deus eternamente, o inferno. Este é quem nós temos que temer. E Cristo, ele venceu a morte por um propósito, para nos mostrar que o maior medo que o ser humano coletou durante todo o tempo não é nada comparado a Cristo. Eu repito, não é nada. Não é nada. Eu tenho fé que se nossos irmãos morrerem, eles estarão mais alegres do que nós aqui nessa terra. Eles estarão com o Senhor Jesus. Eles estarão vendo aquilo que Pedro viu. E foi tão profundo, e como eu repito novamente, eles morreram por isso. Agora vamos falar de uma forma mais prática. A gente discorreu a palavra de Deus. Eu espero que você tenha conseguido imaginar um pouco como foi a história de Pedro. Amém? Amém. Conseguiu? Agora, pense, desculpa, que horas que acabam, que horas que eu posso falar? Eu não sei, mais ou menos, só para não me exceder no tempo. Sabe mais ou menos aí, Joshua? É? Amém, ótimo, glória a Deus. Vamos lá, pessoal. O que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que Deus, Ele está chamando pessoas simples. Ele chama pessoas que às vezes não são nada para os religiosos. Eu já fui um jovem que pensou muito, por que Deus quer me chamar? Por que Deus quer me chamar? O que eu tenho de bom? Vocês podem me ver subindo aqui e falar, não, mas você tem aí, você consegue falar aí na frente, mas cara, se vocês soubessem o tanto de fragilidade que eu tenho no meu coração e que só Jesus para me ajudar, vocês não diriam isso. Mas eu sei, eu olho para mim e falo, mas Jesus, o que eu tenho de bom? O que eu tenho de bom? Mas aí que está, meus irmãos. Basta um encontro com Jesus. Basta um encontro com Jesus. E sabe o que você reconhece? Aí sim você reconhece, eu não sou nada. Eu realmente não sou nada, Jesus. Mas você está me chamando para poder te servir, o dono do próprio universo. Você está me chamando para falar do Evangelho, aquilo que nem os anjos têm a honra de fazer. Então eu vou. Você quer ver aqui o que os homens do Velho Testamento falaram quando eles se depararam com o próprio Deus? Aqui, ó. Em Êxodo, disse Moisés ao Senhor, não precisa abrir, irmãos, fique à vontade. Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem de quando falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. Ele próprio reconheceu a sua fraqueza. Isaías, ele falou o seguinte. Jeremias. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes que te formaste no ventre eu te conheci, e antes que saísse do útero eu te santifiquei, e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois sou uma criança. Porém o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu te ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu sua mão e tocou a minha boca. Ezequias diz o seguinte, perdão, só pegar a referência aqui. Diga aí, glorificado seja Deus.
Glorificado seja Deus. Em Isaías, o que a gente vê? A gente vê um homem que fala: eu sou um homem de lábios impuros. Estou no meio de um monte de gente de lábios impuros. Os homens de Deus reconheceram que quem estava diante era o próprio Deus. E o que eles fizeram? Foram tomados por assombro, temor, que eles se renderam diante de Deus. Eles não falaram: obrigado por ter me chamado, Senhor. A propósito, eu sou muito bom nessa área tal. Se o Senhor quiser me usar nessa área, eu vou contigo. Não, eles falaram: Senhor, eu sou ruim, eu não sei. Mas eles foram. E esses são os homens que estão escritos aqui na Bíblia. Os homens que reconheceram: não sou nada realmente. E pode ter certeza, meu irmão, você não é nada diante de Deus. Nada, nada, nada. Mas o que é interessante? Deus está te chamando. Deus está chamando a todos nós. Olha, eu não sei qual é a sua área, mas Jesus já chamou até aqueles que cuidavam dos bois, sabia? O profeta Amós. E ele chamava desse jeito. E aí ele chama o pescador, ele chama: não, venha ser pescador comigo. Venha pescar. Ele chama aquele que é o apacentador de ovelhas, chama o pastor de ovelhas, o jovem Davi, ele chama mesmo. Ele podia ser o mais jovem, ele podia ser o mais fraco, mas foi o que foi chamado. E foi aquele que foi o segundo coração de Deus. Mas há um problema que acredito que muitos nós passamos. Mas e o meu pecado? E as minhas dificuldades? Nós temos. De 1700 para cá surgiram alguns homens que falaram que não há mais pecado depois que você aceita Jesus. Bobagem. O próprio John Wesley falou que desde a igreja primitiva era muito bem ciente na cabeça de todos: enquanto nós estivermos vivos, nós vamos lutar constantemente contra a nossa carne. Nós vamos lutar constantemente contra uma tendência maligna ali dentro de nós. Nós vamos constantemente. Mas quem que lembra de Davi como sendo aquele só que adulterou? Que matou um homem? Quem lembra de Pedro como sendo aquele que negou Jesus 3 vezes? Mas o que foi deixado como verdadeiro legado foi o quê? Esse é o homem que deu a sua vida por Cristo, ao ponto de não se considerar digno, como a tradição diz, de se pendurar no madeiro, em pé como seu Salvador. O que vai ficar, irmãos, não é o nosso pecado. Não tenha vergonha de Jesus, porque quando Pedro pecou, Jesus não veio apontar o pecado dele, mas veio perguntar se ele o amava 3 vezes e depois deu uma missão: agora você vai cuidar das minhas ovelhas, vai, não peques mais. E assim ele fez também com a prostituta. Ele fez. E o que nós fazemos então? Eu vou ficar aqui resguardado porque eu não sou bom demais, eu não sou o suficiente, eu sou pecador, eu sou impuro. Negativo, cara. O mundo está aguardando, a natureza aguarda, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu preciso de cada um de vocês e vocês precisam de mim. E todos nós juntos precisamos dele. Nós temos que ir adiante. Eu não sei o que eu sou bom, eu não sei. Cara, não importa se você não sabe. O que o cristão tem que fazer não é fazer algo bom, ele tem que servir. Sirva e seja uma testemunha viva. Para que as pessoas olhem para você e falem: mano, você é diferente. Não precisa falar nada, foi colocado aqui. Viva uma vida cristã. Ame os outros. Doe a sua própria vida por outros. O que mais ama é quem? Aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse é o que tem mais amor, esse é o que mais ama. Aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Então, meu irmão, está na hora de parar de se distrair, cara. Está na hora de parar de ficar toda hora no Instagram, olhando o Instagram, descendo, cara. Isso é bobagem, mano. Isso não te leva a lugar nenhum. Está na hora de parar de ficar perdendo horas e horas e horas em coisas que não agradam a Deus. Coisas que você sabe que o próprio Jesus não estaria fazendo. Porque o próprio Jesus, sendo ocupado como ele era, ele saía para os desertos, para locais desertos, para orar. Você sabe o quanto Deus pode fazer na nossa geração e nas gerações seguintes? Cara, a gente não sabe, é muita coisa. É coisa pra caramba. O poder de Deus não tem barreiras nem limites. Sabe, quando a gente fica focado nas coisas desse mundo, a gente esquece que a gente está diante do Deus do impossível. Mas quando você começa a focar nisso, cara, você esquece até a sua própria vida. E o que a gente tem de mais valoroso do que a vida? Se você não é cristão, não tem nada, a sua vida tem mais valor. Mas quando você tem a Cristo, por isso que eu fico perplexo. Porque Pedro, ele escolheu dar a própria vida, Paulo deu a própria vida e queria logo morrer para ficar com o Senhor. Por quê? Porque eles estavam focados em Cristo. Focados em Cristo. E se a gente foca em Cristo, cara, pode ter certeza,
o TikTok não vai nem servir para fazer uma cosquinha em você. Cara, não é porque eu sou bom, é só porque, cara, eu entendi que, mano, eu sou o pescador de homens vivos, eu agora sou chamado para ser um pastor e cuidar das ovelhas e servir os meus irmãos, eu nasci de novo por causa de Cristo. Cara, isso aqui não é nada, isso aqui é bobagem. Cara, hoje se você vai lá no TikTok, tem uma tela e tem a tela cortada. Em cima é um cara contando uma história engraçada. E embaixo é um cara jogando um videogame que dá prazer, assim. Jogando Subway Surf, jogando Minecraft. Ou uma geleia sendo esmagada, assim, sabe? Por quê? Porque a gente ficou, literalmente, irmãos, nós estamos ficando burros. O nosso cérebro está querendo cada vez mais umas coisas tão bobas. E Cristo? E o dono de todo o universo? E aquele que nos resgatou das profundezas do lamaçal do pecado. E Ele? Cara, larga essas coisas de mão. Até um tempo atrás eu estava viciado no Instagram. Meu Deus! Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor. Aí eu excluí e falei, deixa isso de mão, cara. Porque eu fui chamado para fazer algo para Cristo. E mesmo que seja salvar uma alma, eu quero fazer isso com excelência. Cara, você pode ter certeza que Jesus, Ele te chama. E quando Ele te chama, Ele fala, não temas, eu sei que você é pecador, não temas. Eu te restauro, e Ele te restaura, e depois de restaurar Ele fala assim, agora você vai e faz o que eu estou fazendo, pesca outros homens. Vai lá e cuida das ovelhas. E meu irmão, não existe nada melhor do que isso nessa terra. Jovem, eu sei que é difícil ser jovem. Quer dizer, eu não sei como é difícil ser adulto porque eu não cheguei ainda. Então o máximo que eu tive foi a juventude. Cara, você olha para a juventude, você está na escola e as pessoas seguem outra coisa, uma manada, as pessoas olhando para outro lugar, andando para outro lugar. Às vezes você está sozinho, cara. Às vezes você é o chato. E cara, eu não tava nem aí de ser chato, velho. Sabe por quê? Porque eu achava muito mais legal ser louco, falar de Cristo, ir lá e falar, cara, Cristo morreu por você. E eles, quando estavam se divertindo, me excluíam de alguma forma. Mas quando eles precisavam de ajuda, eles iam, Mateus, eu preciso de ajuda. Eu falei, glorificado seja Deus, cara. Deus tem muita coisa para a sua vida. E eu tive o privilégio, cara, de ver um irmão que era ateu, cara. Ateuzão, e a gente conversava de Jesus no trem. Voltando para a escola, falando de Jesus. No final, cara, eu só plantei a semente, Jesus fez um trabalho maravilhoso, mas eu não estava vendo. Ano passado ele falou, Mateus, eu quero ir para a igreja. Eu falei, o quê? E ele veio para a igreja, se batizou nesse ano e ele está servindo a Jesus comigo num trabalho missionário, cara. Agora eu te pergunto, quem é esse Jesus? Ele está morto? Ele não está morto, mano. Cara, volta para sua casa hoje e fala com Deus. Nós somos bereanos, não somos? E o que os bereanos fazem? Eles voltam, meditam naquela palavra e eles falam, será que esse cara realmente está falando a verdade? Volte para sua casa hoje, veja na sua Bíblia e fala, será que isso é verdade? Eu posso ter certeza que Jesus vai mostrar que é verdade, cara. E a gente vai fazer o quê? Vai levar esse evangelho adiante. Quão bom é, cara, a gente nem temer mais essa morte. A gente viver realmente somente para Cristo e somente Cristo. Somente para a glória dele. E pode ter certeza que Jesus te usa, cara. E Jesus te leva para falar de Jesus para outras pessoas. Mano, como é bom a gente se achar em Cristo. Não se acha em outro lugar nenhum. Eu não vim de um berço cristão. Eu me converti com 15 anos. E com 15 anos, eu já estava bebendo e eu estava fumando narguilé. E eu achava que isso era o máximo, velho. Nossa, cara, eu olho pra trás e falo, mano, mas que idiota, cara, que bobo. Imitando os outros, querendo ser parecido com um monte de gente que não quer nada da vida. Eu tenho amigos que estão presos hoje porque eles não quiseram nada da vida. Poderia ter sido eu. Mas aí Jesus foi lá, cara, ele me resgatou, ele me puxou com o anzol, cara. E aí o que acontece? O que acontece depois? Eu fico sem fazer nada? Não, ele fala, mano, eu conto com você. Vai, eu te dou esse privilégio. Eu falo, meu Deus, eu que não sou nada, eu posso ir. E ele fala, pode, e aí a gente vai. E Deus, ele vai cuidando da gente de uma maneira inexplicável. Aleluia. Meu irmão, vamos finalizar. Glória a Deus. Que você saia daqui sabendo que você não é o Zé Ninguém. Você não é aquele que não serve para nada.
Mas diante de Jesus, nós somos todos pecadores. Nós chegamos perto dele e Senhor, nós somos pecadores. E você sabe que Jesus, Ele não está ali com um cajado para te descer uma lapada. Ele não taca. Ele está para falar, não teme, agora vai e me serve. E eu conto com isso. Que todos nós, em nome de Jesus, passemos as nossas vidas atuando para o reino. Não é por, sabe, como a igreja em Filipos, na cidade de Filipos, não é, cara, como por sabe, uma batalha, por querer ser melhor que alguém, não é por isso. Porque eu e você não somos nada realmente sem Deus. Então é para sermos utilizados por Ele, para sermos instrumentos dele. Então, vamos servir a Deus. Pegue essa oportunidade de servir a Deus que Ele te dá e sirva. Cara, você não sabe o que fazer, fala com o teu pastor. Fala assim, pastor, eu quero servir primeiro. Primeira coisa, eu quero servir. E sirva. E vai em vários ministérios. Mano, eu rodei muito ministério lá na igreja, cara. Eu fui o cara do som, eu fui o cara que levava o copo, eu tava fazendo um monte de coisa. E, cara, não existe um bagulho assim, nossa, eu sou melhor porque eu vou pregar algo. Tipo, não, cara, não existe. Não existe. Você nunca vai poder olhar para a ponta do seu dedo e falar, eu não preciso de você. Tira para você ver se você não vai ficar com um problema de equilíbrio. Você vai, cara. Nós precisamos um dos outros. E onde eu consigo alcançar, vocês não conseguem. Onde vocês conseguem, eu não consigo. Principalmente nas escolas. Na fábrica a gente tem muitos homens de Deus pregando. Mas e as escolas? E as escolas japonesas? Quantas pessoas não precisam ouvir a verdade do evangelho japonês? Não precisa ser de uma maneira, sabe, que você acha que não é assim. Você conhece mais do que às vezes as pessoas que não estudam lá. Mas você tem que de alguma forma ser sal daquela escola e luz daquela escola. Faça isso em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Desculpe se me excedi no tempo. Abra seu coração neste momento. Santo Deus, nós diante de Ti, nós não somos nada. Mas nós queremos neste momento, Pai, render toda a glória para Ti. É isso que queremos, render toda a glória para Ti. O Senhor é digno de toda a glória. O Senhor veio a este lugar e o Senhor deu a Sua vida por nós. O Senhor deu a Sua própria vida, Deus. Ah, Pai, não nos deixe esquecer só porque passou-se 2000 anos. Porque é muito real, Pai. O Senhor está prestes a voltar e se fosse agora, meu Deus, nós queremos dar o máximo de nós para Ti. Senhor, queremos ser encontrados em Ti. Não queremos nos achar, Senhor, nos prazeres. Não queremos nos achar em grupos LGBT. Não queremos nos achar em grupos de maçonaria, em grupos de mormons, em grupos de budistas. Não, Senhor, nós queremos nos achar diante do Deus vivo. O único vivo. Senhor, se há uma mágoa no coração, se há algo que ficou pendente, Senhor, em nome de Jesus, som do coração e perdoa, Senhor, em nome de Jesus, perdoa pelo pecado, Deus. Não deixe que meus irmãos não se sintam amados por Ti, mas que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos Te servir, ó Deus. Nós possamos falar do Teu Evangelho, porque pessoas têm morrido, Senhor. Vidas têm sido ceifadas e nós precisamos agir logo, ó Deus. Nenhum de nós aqui, Senhor, pode se considerar capaz de algo sem Ti. Da mesma forma, nós não somos incapazes, nós somos capacitados por Ti. Eu e cada um dos meus irmãos. Senhor, por isso nós Te agradecemos por essa noite e Te pedimos, Senhor, traga, Senhor, um sentimento cada vez mais convicto da nossa identidade, de que nós somos os pecadores dos homens vivos, os pastores de ovelhas, o sal da terra, a luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.